Olá, estou de volta. Tivemos um problema técnico, mas já estamos de volta aqui. Vamos aguardando o pessoal retomar. Olá, pessoal, de volta. Obrigado. Tive um problema técnico. Caí aqui, mas já uns minutos sem internet. Obrigado por retornar, por estar conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Olá, André. Tinha um Tá bem problema aí? aqui, caí e derrubei todo mundo junto. Tá bem aí, Mário? Tudo certo. Problemas técnicos. Bom, aqueles que me Acontece. acompanham sabem que eu fico aqui bem retirado, né? Estou no meio da Serra da Cantareira e às vezes a gente tem aqui os intempéries que nos atrapalham, mas não vão nos impedir de ter o Faz nosso, parte. a nossa conversa. Ô, Fábio, quanto tempo! Que legal ter você aqui. Muito bem-vindo. Um abraço para você, querido amigo empreendedor. Todo mundo entrando aí, Edu, Sheila. Legal. E eu estava explicando aqui, André, né, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? Estava falando das três variáveis para a gente manter o nosso estado positivo: foco, fisiologia e linguagem, né? O... Perfeito. E quando eu falava do foco, eu parei exatamente quando eu estava dizendo, caso você tenha dificuldade para estabelecer metas, estabelecer foco, né? A gente já deu várias dicas aqui, 8 perguntinhas fundamentais, André, e que certamente você vivencia, porque já tivemos a oportunidade de falar várias vezes sobre isso em nossos estudos, né? Sim. Então, sempre perguntar o que, afinal de contas, o que eu quero? O que eu vou estabelecer como foco? Uhum. Pois como vou fazer isso? Não é? Quais são os passos necessários para chegar lá? Quando? Agora eu me comprometo. A data que isso vai acontecer. Né? E Sim. se eu tiver que envolver alguém, é hora de perguntar quem? Quem estará envolvido? Né? Depois, quanto estará envolvido de investimento ou né, de ganho? Quanto eu ganho com isso? Assim que eu chegar a esse o que eu planejei, quanto, né? E onde. Olha só, com essas 6 perguntinhas, você já consegue estabelecer um plano muito focado, um plano bem estruturado. A base dessa dica vem lá de uma técnica criada pelos americanos chamada 5W2Hs, não é? Uhum. Uhum. Why, when, H é how much, enfim, e por aí vai. Mas eu sempre coloco mais duas, eu disse que são 8 perguntinhas, né, para você fazer um plano bem estruturado. As últimas duas são importantíssimas. Depois que eu já perguntei o que, né, quando, como, com quem, por quanto, onde, eu pergunto, assim que eu chegar lá, como eu vou celebrar? E isso é fundamental, sabe? Porque Com você certeza. se prepara para a celebração. A hora que você regaça as mangas, uma frase que o André usou falando comigo esses dias e me encantou. Eu falei, você tem que vir para falar sobre isso em Portão da Turma. E já já ele vai falar o que significa na prática arregaçar as mangas, né? E aí Uhum. você, a hora que arregaça as mangas, você já se prepara para celebrar. Quando? Como você vai celebrar? É a sétima pergunta. E a oitava, eu disse, ficam 8 perguntinhas, né? É como eu vou retribuir, como eu vou devolver isso para a sociedade, para os outros, para o universo. Isso é fundamental porque retroalimenta essa sua motivação que vai surgir com o foco, que é a primeira variável. Então, foco. E se você às vezes esquece do foco, uma dica simples, olha, usa os papéis iguais esse aqui, ó. Esse aqui você pega e cola ele aonde você quiser para não esquecer. Olha que beleza. Não dá para esquecer. Tá? Você vai colar vários desses papeizinhos com o teu foco aonde você no seu escritório, ou pode colocar um papelzinho naquele imã da geladeira, que a gente coloca as coisas para não esquecer, de forma que você não perca o foco. Não perder o foco te mantém em linha com tudo aquilo que você quer e você corre menos risco né, de repente, dar uma caída, ficar meio morocochô. Né? Então, Uhum. foco.
O outro, linguagem, é o que a gente já pratica aqui. Então, todo mundo que vem pela primeira vez, eu deixo meu convite para que nos acompanhe, dia sim, dia não. A gente pratica, né, foco, linguagem e fisiologia aqui. E a linguagem positiva é sempre buscar a melhor forma de falar, porque o que você fala determina o seu estado emocional, porque vai determinar as suas atitudes, e as suas atitudes determinam as suas ações, e as suas ações determinam as reações, que é aquilo que lhe impacta. Se a ação é positiva, a reação é positiva. Se a ação não é tão positiva assim, a reação tende a ser negativa também. Então a linguagem é o primeiro passo. Ah, tá muito difícil, sabe, André? Não é melhor dizer está desafiador, né? Não é Sim. melhor dizer, às vezes, isso é impossível. Tá? Isso é extremamente desafiador. Mas o desafio, ele mais provoca do que trava. Sabe que eu tenho uma grande amiga que nos acompanha aqui, ela está enfrentando um desafio importante com seu querido marido. Um beijo para os dois. E ele está enfrentando uma doença importante, né? Uhum. Trabalhando o teu corpo para, né, se livrar de um câncer. E eu tive, sabe que foram as duas grandes faculdades que eu pude frequentar nessa vida, foram graças que eu recebi. Eu enfrentei o câncer por 2 vezes. E eu me lembro que essa dica que eu trago aqui é a que me manteve firme. E eu vou dizer, salvou minha vida. E ontem eu recebi uma mensagem dessa amiga, dizendo, Mário, se você puder falar sobre isso, então eu vou tomar um pouquinho do tempo de licença aqui para o André, para a gente fazer uma conexão, Claro. né, sobre isso. Então, eu vou dizer para você que já me acompanha, né, eu não estou citando nomes de vocês por uma questão de exposição desnecessária, mas você sabe que eu estou falando com você. Um beijo para vocês, né, e coloco o maridão também assim que ele puder, né, para fazer aqui o exercício do foco, linguagem e fisiologia. Agora ele está enfrentando as quimioterapias. E a primeira coisa com a linguagem positiva é ressignificar. A quimioterapia, que é um tratamento que às vezes eu faço um paralelo com várias coisas na nossa vida. Por exemplo, o planeta está passando por uma grande transformação, como a que meu corpo passava no processo quimioterápico, que é quando a gente precisa purgar algumas coisas, né? A gente precisa sacrificar partes para poder lidar melhor com a outra parte. E eu nunca me esqueço quando meu médico uma vez me disse, Mário, de fato, olha, é porque eu falava com ele, eu falava muito abertamente, falava, doutor, esse negócio de quimioterapia, eu dizer isso é um saco, porque de fato é um desafio muito grande, né? A gente fica meio caído, a gente tem náuseas, a gente perde cabelo, enfim, e a autoestima começa a ser abalada. Ele dizia, pensa que, primeiro, você está fazendo isso, não é para o ruim é só a parte, né, da consequência que não é boa. Você está fazendo isso é para melhorar e para você ter uma vida. E sim, é uma bomba que quando entra no nosso corpo, mata um monte de células, né? Células boas e células ruins. Mas a vantagem, Mário, é que as células boas você vai reproduzir rapidamente. Elas se reproduzem de novo, elas renascem. As ruins não. Então, muito bem, tive uma pequena queda, mas estamos de volta aqui. Falei, será que vai cair de novo? Não. Mas então, fundamental é essa linguagem positiva de que, veja, não é para me destruir, é para destruir aquilo que às vezes quer a minha destruição. E eu de verdade conversava com as minhas células todas as vezes e dizia para elas, como diz Bruce Lipton no seu livro A Biologia da Crença, já indiquei esse livro aqui, ele fala, nós não somos um ser, nós somos 50 milhões de seres trabalhando colaborativamente. Porque ele defende, né, e explica como o nosso Uhum. estado emocional interfere no estado de cada célula que trabalha individualmente. Então eu dizia com elas: bom, tem uma turma aqui que está querendo seguir um outro caminho. Nós vamos para lá, nós vamos para a vida, para a vitória, para a felicidade, para a família, para o trabalho. E essa outra parte, eu dizia que eram as minhas células despirocadas. Elas despirocaram e começaram a se reproduzir, se reproduzir.
né? E começaram a colocar o nosso caminho e o nosso foco. Olha, primeira coisa que a gente não pode perder. Em risco. Eu falei, eu não vou abrir mão do foco. Foi quando eu decidi, então, eu estava no ponto de fazer a cirurgia para retirar aquele tumor, e todas as noites, no meu momento de meditação, né, eu falava com as minhas próprias células, eu dizia, então, vamos separar essa turma, porque elas vão seguir o caminho delas, e nós vamos seguir o nosso aqui decidido. Somos senhores de nós mesmos. Essa linguagem positiva me ajudou imensamente a enfrentar os maus humores. Lembrando que humor quer dizer líquido, né? Cada vez que eu colocava aquele produto na minha corrente sanguínea, né, a quimioterapia, os meus humores ficavam malucos. E me causava náusea e era um desconforto muito grande. Mas essa que parecia ser só umas frases de efeito, não. Essa forma de encarar me mantinha no foco, a linguagem positiva me mantinha positivamente forte. E a ciência explica isso. Eu saía do estado de luta-fuga, porque é claro, quando a gente enfrenta uma coisa muito ruim, e é fundamental para vocês dois que eu estou direcionando essa primeira parte da nossa mensagem, né, que está enfrentando isso agora, e todos os outros que já enfrentaram ou pode vir a enfrentar, né, quando nós nos colocamos fora do estado de luta-fuga, todas as células, elas ao invés de guardarem as suas energias para o momento da luta ou da fuga, que é uma propriedade de defesa do corpo, né? Do corpo humano, ao invés disso, o que elas faziam? Elas usavam essa energia, porque elas ficavam tranquilinhas, como eu estava e as deixava. Elas utilizavam aquela energia, por exemplo, né, para o sistema imunológico. Ainda ontem conversava com o Silvano, que está conosco aí, meu querido Silvano. Falou, Mariel, e depois de todo aquele processo, como é que foi? Seu sistema imunológico, como é que está? E eu dizia para ele, olha, eu não posso e não tenho que reclamar. Hoje eu sei explicar o que aconteceu, né? Porque meu médico, ele dizia, Mário, que bom que você veio treinadinho e brincava comigo, porque ele sabia que eu trabalho com treinamentos, né? Ele falava, o seu estado, Mário, faz toda a diferença no tratamento. Eu fui pesquisar, sabe, André? Descobri, então, pesquisando um pouco da biologia, de como nós funcionamos, né? Versus essa postura e todo o processo mental, como o cérebro interfere em todo o nosso mecanismo, na nossa vida. Então foi que eu aprendi que quando eu fazia isso, eu saía desse tal estado luta-fuga, me sobrava energia para trabalhar então meu sistema imunológico, por exemplo. E por mais que aquela bomba, que era a quimioterapia, né, ela tendia a diminuir minha imunidade, eu era capaz de pegar as energias que eu tinha, e olha de novo o foco, e focar para o que era fundamental. E olha que bom, graças a Deus, a toda a equipe que me ajudou durante esse tempo, né? Eu não tive nenhum problema maior, por exemplo, porque era de sistema imunológico, essas coisas todas. Então, gente, essa dica que eu trago para vocês aqui, né, com um parente especial para os meus queridos que estão enfrentando problemas parecidos, né, é para mostrar, provar ou justificar esse discurso que eu faço aqui dia sim, dia não. O foco, a linguagem positiva, melhora a sua vida, pode até salvar a sua vida. E a última coisa, fundamental, fisiologia. E a fisiologia é assim, como o seu corpo se apresenta. Se está tudo bem, eu preciso demonstrar que está tudo bem. E a primeira coisa, André, que a gente faz aqui, eu sempre convido quem está comigo, é começar a fisiologia com um sorrisão. Então, vou mandar um sorrisão para todo mundo. É isso. E esse é o momento que o pessoal agora começa a devolver. Então, você que está com a gente, manda os emojis aí, manda os sorrisos para a gente aqui. Vai lá no comentário, manda sorrisos, carinhas sorridentes, manda os smiles aí, para que a gente possa dividir com todo mundo que está hoje aqui no seu portão. Olha que bacana. Wagner Drolina já mandou uma sequência de sorrisões. Mandem sorrisos. A Regina já tinha mandado um sorriso com corações nos olhos, o Cadu também. É isso, pessoal. E o sorriso é bacana porque ele é contagiante. Ele contagia, Paulo. Obrigado pelo sorriso.
O Oliver mandou até gargalhadas aqui. Boa, Fábio. Fábio, campeão, sabe bem do que eu estou falando. E aí o sorriso, ele contagia mais do que coronavírus. Acredite em mim. Vocês viram que o André, quando eu falei agora o momento do sorrisão, ele nem esperou eu pedir, ele já abriu o sorriso. Não é? É isso Já mesmo. me antecipei, né? E André, era incrível nesses tempos de desafio, como no começo, é claro, eu chegava lá nas sessões, estava todo mundo para baixo. Não era agradável. Não era. Sim. Era desafiador, né? Quantos senhores, senhorinhas eu via lá, puxa vida, né? E tava ali sofrendo, todos carequinhas e tudo. E Fabio, foco é tudo, é isso. E aí eu chegava lá e sorria e dizia, bom dia, bom dia, bom dia, André. Acho que o pessoal pensava, esse cara é maluco. Esse cara é maluco, Ela tá né? pensando que tá vindo pro cinema, sei lá. Acho que ele errou a entrada do shopping e entrou no hospital, não sei, né? E eu chegava, bom dia, todo periclitante lá, né? Só que aquilo virou quase a piada da manhã. E eu passei por muito tempo, todas as manhãs, vendo aquela turma. Puxava Uhum. conversa e falava, eu era a dona Cotinha da sessão lá, né? Só que depois de um tempo, o pessoal já sabia da minha postura. Quando eu chegava na sala, pessoal, é incrível, me emociona lembrar, sabe, André? Porque eu chegava na sala, antes mesmo de eu sorrir, eles já sabiam da minha postura, todo mundo já sorria para mim. Do tipo, o Mário chegou, né? E até aí poderia ser mera coincidência, até que um dia eu encontrei uma moça, ela estava muito triste, estava enfrentando sérias dificuldades no seu processo de tratamento, e eu fui conversar com ela a pedido de uma das enfermeiras. E eu fui e falei um pouco disso que eu estou dividindo com vocês aqui, né? E legal, a gente tinha lá, eu tinha que fazer meu tratamento, ela dela, e eu saí. Dali um pouco vem a enfermeira, Mário, vem aqui, vem aqui. O que foi? Sua paciente está precisando de você. Minha paciente, eu não sou médico. Não, mas agora você tem alguém que precisa de você. E eu me lembrei, André, de palavras do Saint-Exupéry, eu sempre indico esse livro também, Uhum, uhum. né? O Pequeno Príncipe, ele sempre diz, você é eternamente responsável por aquele que cativa. Naquele momento eu entendi que tinha cativado a moça. Precisei voltar. E quando eu voltei, eu falei, o que que foi? Ela estava chorando, chorando muito. Ela falou, você me tocou, mas é difícil, veja, porque o hospital, para mim, é um desafio. Uhum, Então, uhum. ressignificar isso. Você vem aqui, você fica nesse canto, sozinha, praguejando e chorando. Vamos fazer diferente. Todas as vezes que a gente se encontrar aqui, ainda não era tempo de isolamento social, né? Eu Uhum. falei, vamos nos encontrar de verdade. Vem cá, me dá um abraço. Estranho, né? Porque a moça não me conhecia, né? Mas naquele momento nós éramos comuns. E eu Que legal. sugeri estabelecermos o mesmo foco. O foco era a vida. Falei, vem cá, me dá um abraço. Vamos dar força um pro outro, eu tô precisando também. E naquele momento a moça mudou. Quando terminou o abraço, ela já estava sorrindo. Foi quando então eu aprendi na prática que o foco, a linguagem e agora a fisiologia curam também. Então, além dos sorrisões, que a turma já mandou vários sorrisos, continua mandando sorrisos. Aliás, pessoal, corações, mandem corações por André, nosso querido, que hoje veio nos prestigiar, para todo mundo saber que a gente está ao vivo. Ou para todo mundo saber que depois da queda o Mário voltou. Mandem coraçõezinhos aí, porque aí o Instagram avisa o planeta que nós estamos aqui. E olha os corações chegando, todos para você, André, que beleza. Isto posto, Ah, que né? bonitinho. Que legal. Obrigado, gente. Beijo para Obrigado, vocês pessoal. todos. Né? Então, eu trouxe essa história, parece uma história triste, mas não, é uma história feliz. Legal. História que eu dedico e desejo a todos. E é para trazer para vocês um exemplo vivo de que o foco, a linguagem positiva e a fisiologia pode salvar a tua vida, teu projeto, teu trabalho, assim como salvou a minha. Né? E que bom, talvez de outras pessoas. Então não é só o sorriso, mais do que isso, né? Depois que terminava todo o processo, para eu voltar para casa e eu tinha as crianças e minha esposa me esperando e eu tinha que voltar demonstrando que estava tudo bem. Então eu praticava o que eu prego hoje aqui, que era o empoderamento.
E eu fazia questão de registrar isso. Alguns achavam que eu era maluco, porque com um pose de super-homem na frente do espelho, tirando selfie. E eu tirava fotos, né, para me lembrar. E às vezes, quando ia bater aquele mau humor, eu olhava no celular uma foto e dizia, não, tá tudo bem. Que era a hora que eu fazia, que eu convido a todos, meu amigo André agora, né, a fazer a pose do super-homem. Né? Então você vai agora pôr a mão na cintura, vai estufar o peito. É isso aí, olha aí, super André. Então você vai Vamos lá, pegar estufar aqui, ó. o peito para fora, barriga para dentro, bumbum arrebitado, pés, né, levemente separados, para mostrar para o mundo e para você. O Wagner ele já está mostrando o MOOC lá. Tá tudo bem. E essa posição, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, né, sempre bom lembrar. Essa posição, que já é conhecida pelos seres humanos, olha, há milhares de anos, ela demonstra a força que você recebe desde os seus ancestrais. Lá nas runas, essa posição é demonstrada com um símbolo chamado Otala, que fala do poder da ancestralidade. E você deve se lembrar, talvez, de uma mulher, um homem, que a primeira vez te mostrou que era autoridade, disse, mas eu não falei que não era para pegar? Né? E quem sabe você não se lembra quando você a primeira vez, né, pequenininho ainda, também botou a mão na cintura e falou, mas eu disse que... Isso é poder. E quando você faz isso, o teu cérebro entende, né, a fisiologia interfere no teu processo cerebral, entende que é um empoderamento, ele produz uma pequena dose de testosterona e manda na sua corrente sanguínea, dizendo para todo mundo, todas as tuas células, que está tudo bem. É quando a gente diz a frase impactante: eu me amo, está tudo bem. É isso aí, diga isso para você com carinho. De manhã, a hora que acordar, vai no espelho. Você vai lá para escovar os dentes mesmo, para lavar o rosto. Então faça a pose de Mulher Maravilha, de super-homem, e diga para você mesmo: eu me amo, está tudo bem. Isso vai fazer toda a diferença. Muito bem, André. Todos empoderados, todos motivados Vamos para lá. mais um dia, para todos os desafios, e que bom que os desafios aí estão, né? E agora vamos falar de como é que lida-se com esses desafios. Eu conversava com o André e resolvi trazer essa conversa para todos nós aqui no nosso cafezinho sobre, né, quanta diferença faz em momentos desafiadores como essa pandemia o positivismo. Não é isso, André? Exatamente isso. Exatamente isso. E aí nós conversávamos agora, né? Fale da sua empresa, dos teus desafios diários aí, até porque nós aqui também fazemos uma rede de network, então quem precisar das coisas bacanas demais que o André produz lá, né? Na indústria que hoje ele está à frente, pode contar com o André, certamente tem muita gente aqui Com certeza. que vai poder trocar figurinhas muito interessantes aí. E nos conta como é que... Primeiro se apresenta, depois quero que você conte como é que foi que você tem enfrentado essa crise. A pandemia, a famosa pandemia, né? Vai ficar na história, nos Vai anais da ficar na história. história. Quem viveu, viveu, né? Bom, primeiro, Mário, agradecer você pelo convite, né? Realmente eu não esperava. Agradeço. A gente já vem, nos conhecemos há alguns anos atrás, né? 6, 7 anos Pois é. atrás. De lá a vida evoluiu, a vida construiu seus. E semana passada a gente estava batendo papo e eu agradeço muito pelo convite. Realmente não esperava o convite, mas a gente, como boa pessoa de venda, a gente não nega as oportunidades, os convites, né? Isso Então, é aqui que aí. nós estamos. E de repente contar um pouquinho da nossa história, enfim, se a gente conseguir fazer uma manhã um pouco diferente para alguém, que alguém possa se inspirar, enfim, já valeu a pena, né?
A gente saiu um pouquinho da nossa rotina e eu acho que as histórias legais devem ser contadas, né? É isso. Sempre assim. A gente vive num mundo com tanta história ruim, tanta história de coisas negativas. Então, quando a gente tem uma história legal para compartilhar, eu acho importante passar para frente. E, na verdade, é isso que fica, né? É isso que deixa o nosso legado. Bom, me apresentando rapidamente, sou formado em Relações Públicas, né? Mas na verdade, não fui eu que escolhi vendas, né? Vendas me escolheu, né? E aí a gente já Essa começa. história eu conheço. Essa história você conhece. E aí tem, assim, algumas coisas que vão acontecendo na vida da gente que às vezes a gente não entende, né? Mas talvez depois de um tempo a gente começa a ter o conhecimento, o entendimento por que que as coisas acontecem, por que que as coisas se passam daquela forma, né? E assim, resumo, não vou contar a carreira inteira, mas eu tive pessoas, eu acho que isso é muito importante, já a gente vai falar do tema autoconfiança. A autoconfiança ela é algo construído, né? E muitas vezes o poder das pessoas nas nossas vidas também faz a autoconfiança aparecer, né? E eu sempre tive pessoas que me ajudaram nessa construção de autoconfiança. Então, desde lá do início até hoje, sendo hoje uma pessoa que eu estou à frente de uma equipe de vendas há muitos anos, e eu sempre gostei de criar relações de confiança. Eu acho isso o mais importante, né? Entre as pessoas. Relações de confiança, de franqueza, de repente abertura, que muitas vezes os líderes deixam um pouquinho de lado, né? Então, de repente, naquela questão de rotina, do dia a dia, mas você nunca pode abrir mão desse fator humano, pessoas, né? E aí eu vim numa carreira comercial, enfim, fiquei por 9 anos numa empresa, foi lá que eu conheci o Mário, né? Nessa empresa, fui fazer o curso, depois conheci o Mário, e aí chegou naquele momento de vida que talvez muitos passam, que a gente fala assim, olha, eu preciso me apaixonar de novo, né? E isso é normal, são os ciclos que a gente passa, né? A vida tem vários ciclos e profissionalmente, que é o assunto aqui, a gente vai passando por eles, né? E eu vim atuar, recebi um convite, era um desafio, né? Para assumir uma empresa, num segmento diferente, assumir a área comercial. Mas quem trabalha em pequena e média empresa, né, sabe que muitas vezes a área comercial não acaba ali só no teu quadrado, né? Você vai um pouco além, você participa da operação, você participa dos processos, e tudo isso é uma construção, né? E assim foi. Comecei em 2017 nessa empresa, os resultados eram baixos, a performance era baixa, né? Então a gente começou a entender as causas daquilo, né? As causas daquilo. E, e aí, passo a passo, o negócio foi tomando forma, vieram pessoas, novamente, pessoas que compram o sonho, que compram a ideia, né? E agregaram muito ao projeto. E a gente teve um crescimento excelente, né? Em 3 anos, a gente realmente fez os resultados da empresa tomarem um outro, fala da moda, né? Outro patamar, né? Usando mais uma palavrinha da moda aí. Isso estava compartilhando com o Mário na semana passada. Só que também a complexidade muda muito, né? A complexidade dos problemas, né? Que são os vícios do crescimento, eles aparecem, né? E nisso a gente vai aprendendo a lidar, aprendendo a agir de maneira diferente. Bom, enfim, vínhamos o famoso céu azul, né? Tudo dando certo, a empresa crescendo, a Maravilha. empresa prosperando, duplicando, triplicando o número de funcionários, mudando de sede, mudando de espaço, tudo que teoricamente poderia acontecer de melhor, lógico, com fruto de muito trabalho, foi acontecendo. E aí vem um negócio chamado pandemia, né? Talvez Eita. quem soube primeiro saiu bem, quem não soube primeiro não, né, não tinha muito o que fazer. E foi engraçado, eu não sei se vocês também perceberam isso e pegaram isso, que assim, a gente vinha de muito otimismo,
né? Nós vínhamos de muito otimismo. O mercado sinalizava otimismo, né? Os dados econômicos melhorando, enfim, a gente o mercado aquecido e aí tudo indo bem, tudo andando da melhor maneira possível. Você conversava com puta, 2019 foi o meu melhor ano, tal mês foi o meu melhor mês e tudo mais, aquela coisa toda, o negócio vai andando, 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 e vem a tal da pandemia. E eu vejo, Mário, que assim, agora indo um pouco para o lado pessoal, eu acho que a pandemia, óbvio, é terrível, né? Por todos os aspectos que a gente já falou, né? Todo mundo já sabe. Mas ele também foi um ponto na história de reflexão, né? De reflexão, e aí a gente vai entrar na história do autoconhecimento, né? Então, talvez seja isso que vale a pena que a gente se questiona, né? Que a gente fala, puxa, será que tudo aquilo que a gente planejou, será que tudo aquilo que a gente colocou e que estava vivendo aquele sonho vai desmoronar, né? É, e é diferente, porque não desmoronar por talvez uma falha nossa, uma falha de processo, é uma falha externa, né? E aí E eu queda acho é uma coisa que o seu negócio não permite, né, André? que o negócio Sabe de que ninguém a gente permite, sempre né? tem a hora do jabá aqui, então É, eu abri esse parênteses só para dizer, olha, tem muita gente aí que trabalha com processos industriais, tem muita gente que trabalha com montagem e tudo é, mais. Então, se você precisar de alguma solução anti-queda no trabalho, manda o André vai resolver seu problema. E o legal. André é fera em não cair. É isso aí. E agora, sobretudo, não cair no mau humor ou nos maus humores do mercado. É Né, isso André? Por aí. favor, produza, eu só queria É fazer isso aí. um jabá para o É, meu negócio aqui. a empresa é uma fabricante de EPIs, né? Hoje eu trabalho na empresa chamada Trasafe, é um fabricante de EPIs. Especificamente, a gente é focado em equipamentos para trabalho em altura, né? Resgate de espaços confinados. Então, é por isso que o Mário falou da questão da queda. E, assim, falando em queda, a gente teve no primeiro mês uma queda de 90 e poucos por cento de faturamento. Ou seja, resumindo, se você não tem pessoas na rua, você não tem pessoas trabalhando, você não tem pessoas gastando os seus EPIs, né, os seus equipamentos de proteção individual. Então, você não tem muito para onde ir, nem muito o que fazer, né? E aí, realmente, deu aquele baque, aqueles 15 primeiros dias aí de você repensar tudo aquilo, bate uma tristeza, bate aquela sensação de assim, sabe, eu não sou tão bom assim, eu não tenho o poder de tudo, eu não domino tudo, né? E aí eu acho que vale a autorreflexão de entender algumas coisas. Que, na verdade, a insegurança, ela só é um sentimento de inferioridade. Ela é um reflexo do sentimento de inferioridade que a gente tem, tá? Então, assim, independente da ação que a gente tomou, que eu também vou contar para vocês, eu queria passar isso aqui, né? O que é o contrário da autoconfiança? É a insegurança, né? De onde surge a insegurança? Ela nasce lá de trás, do sentimento de inferioridade que a gente tem, muitas vezes que a gente, mesmo como líder, é uma coisa que eu falo muito para a equipe. Eu falo assim, gente, quem motiva o líder? Né? Quem motiva o líder? A gente tem aquele papel diário de entrega, de todos os dias ir lá e, meu, como é que você tá? Tá tudo bem? O que você precisa? Como, né? Como é que a gente pode fazer para te ajudar? Mas quem faz isso para você? Né? Quem chega ali para você e fala, André, você tá bem? André, você precisa de alguma coisa? André, vamos ajudar? Isso não é normal, né? Essa retroalimentação. É muito mais uma questão da liderança para justamente a equipe. E quando vê um momento como esse, você se questiona, porque você fala assim, poxa, é a minha hora, eu tenho que tomar a frente disso aqui. Eu, como líder, tenho que procurar uma saída para essa queda. E aí volta a questão da autoconfiança, né? E aí eu fui começando a entender, eu fiquei 15 dias muito mal, dizendo assim, gente, acabou o sonho. O Tava sonho indo tão bem, né, acabou. André? Não é, tava indo tudo tão bem, tudo caminhando tão legal, quantos projetos, planejamento estratégico, aquela questão toda, 200 por hora de ritmo, e aí
é uma coisa importante, gente. Isso eu acho mais importante de tudo. É a bola no chão. Você entendeu? Tem André, hora. olha só, eu vou aproveitar aqui para dividir a contribuição do Caio, que mandou aqui. São em momentos como esse que o mundo vive que devemos criar novas oportunidades. A riqueza do mundo jamais acabará. Ela só é transferida de mão, Perfeito, né? perfeito, E prestigiando perfeito. também o Dimas, já que eu te interrompi. Dimas aqui, ó, prestigiando meu amigo André, excelente executivo e gênio da administração de equipe de vendas. Que Que é legal! isso. Não, Bom demais. esses Caio, dois Dimas caras e aí todos vocês. Mara, é cara para você convidar aqui também. O Dimas e o Caio são caras para você convidar aqui Maravilha, já estão convidados. para ficar no seu Precisamos portão do seu aí. portão. Depois eu cruzo os contatos. O Caio você já conhece, o Dimas é importante você conhecer, que é um cara muito legal também. E Legal. aí, gente, o que eu estava dizendo, é da bola no chão, né? Tudo que a gente construiu ao longo do tempo tem um valor. Isso ficaram lições, né? E a gente, nesse mundo atual, eu acho que isso é uma coisa que ficou muito. A gente consegue fazer resultados sem tanto desespero como a gente tinha pré-pandemia. Você entendeu? Se tinha aquela questão. Então, eu às vezes comentava com amigos meus, gente, eu pegava avião 4 horas da manhã para chegar às 7, para na visita às 8, para bater e almoçava mal e não curtia o lugar e voltava. E às vezes a gente pensa pouco sobre isso, sobre os nossos negócios, sobre as nossas conquistas, do quanto a gente já conquistou. Então, qual foi o meu primeiro exercício prático da bola no chão? Eu criei uma lista de conquistas, pequenas conquistas, para eu conseguir me autoanalisar e dizer assim, será que eu sou a bolachinha mais feinha do pacote mesmo, o patinho mais feio do Olha, mercado, é hora né? de caneta na mão. Anota essa dica do André. Ao Eu botar até a vinha. bola no chão, faz uma lista de conquistas para ver que você não é a pior bolacha do pacote, né, André? Exatamente. Então, assim, cria sua lista de conquistas, o que você já conquistou. E aí eu acho que vale a parte pessoal, vale a parte profissional. Sem Eu acho dúvida. que vale também pensar as pessoas na qual você trabalhou. A gente, como liderança, o Mário já falou isso várias vezes, eu falo também, não é nada mais. Lógico, a gente gosta de remuneração, a gente gosta de bater meta, a gente gosta de É, tudo bom isso, demais. mas o que mais nos dá prazer é o feedback de alguém que você encontra 5 anos depois e fala: puta, trabalhei com o cara é super 10. Pois Então, é. Aliás, André, aqui, olha, eu não sei se é Bia ou Biaf. Biaf Bueno Bia, ou Bia Bia, F Bueno. Eu acho que é a Bia, né? é Bia. Carrinho. André é um excelente gestor. Mais um feedback, meu querido André. Então, e a gente começou a colocar essas coisas na ponta do lápis. De fato, lápis é caneta mesmo. Comecei a anotar e lembrar de feedbacks que eu tive e buscar em redes sociais coisas, pessoas que deram a gente ali alguns passos de motivação, né? E por um outro lado, eu também coloquei tudo aqueles sentimentos ruins e negativos que eu estava naquele momento, né? Da insegurança, do que eu achava que não era competente, de eu não era capaz, e coloquei essas duas listas. E eu comecei a entender o que era de fato algo que eu tinha de negativo e o que era de fato coisa da minha cabeça. E a gente começou a pensar, eu comecei a construir, e quando eu vi que tinha muito mais qualidades no nosso trabalho e muito menos que a gente tinha muita coisa na nossa cabeça, né? Tem muita insegurança da nossa cabeça. E aí a gente começa a puxar. De onde que vem essa insegurança? Pode vir de um monte de lugar. Pode ser muitas vezes de uma relação familiar que você teve, onde tudo para você quando você era criança era não. Não Sim. faça isso, você vai se machucar. Não faça isso, vai dar errado. Não faça aquilo, vai dar errado. Enfim, são os É uma traumas, vida acumulando, né, André? Até é, a gente chegar no trabalho. da insegurança e tudo mais, né? E aí eu falo da diferença do necessário, né? Óbvio, o que nos fez mover, e aí eu vou contar o case, que a gente acabou saindo muito bem na pandemia, a empresa continuou crescendo e tudo mais. A gente teve medo, mas a gente não teve pânico. São coisas diferentes, né? O pânico foi totalmente interno, momentâneo, e que a gente conseguiu
dividir do medo e do pânico. O medo foi importante, porque nos fez agir. Sim. Então, essa é a importância da gente entender tudo que a gente sente internamente da gente. Entendeu? Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo pânico, o que de fato eu estou sentindo, né? E você só consegue tudo isso com a tal da bola no chão, né? Então a gente André, começou a criar você isso. me permite primeiro dizer aqui que a Bia não é a Bia, é o Thiago, só que ele está no Ele está telefone da no Bia, Instagram da Bia, no né? telefone no Instagram da esposa da Bia. Então, um abraço para o Thiago. Uhum. E aqui o Filipe está dizendo também, bora para mais um dia de vendas. É um prazer estar diariamente do lado desse grande vendedor e líder. Mais um feedback para esse Mais grande um, André. Filipão. O Felipe é Maravilha. maravilhoso também. E E aí, o André, que a você gente... me faz lembrar de conversas que nós já tivemos, quantas vezes tivemos essas conversas em sala, em discussões, Uhum. quando você fala bola no chão. Eu, alguns dias atrás, estive falando com essa turma, no portão dessa turma aqui, como sempre fazemos, sobre os ciclos de motivação, né? Que você pode entrar no ciclo de frustração ou no ciclo de motivação. Isso normalmente é acionado pelo medo que você traz. Mas é na Exato. hora que o medo vem que você tem a bifurcação. Ou você vai para... Você trava, e aí você vai se frustrar, porque quando trava, o resultado não vem. Ou você, por conta do medo, você corre. E não é pânico, você faz alguma coisa. E aí, quando você faz, o resultado vem, e aí vem a motivação. O medo, ele, às vezes, é a grande porta, o grande gatilho para Exatamente. motivar. E a dica que Exatamente. você... Se eu não transmitir de forma adequada, é que nessa bifurcação é hora de pôr a bola no chão, não é isso, André? É isso, na verdade, assim, quando você tem o medo, você tem três reações, né? Ou você corre, ou você congela, ou você vai para cima, É isso. né? Só que o primeiro ponto é você determinar que você de fato tem um medo, né? É lá atrás a questão, um pouco mais para trás. Então, com a tal da bola no chão, a gente conseguiu parar, e aí eu falo que a importância de ter uma equipe que pensa junto, que tem a mesma linha de raciocínio, que de repente está todos apaixonados pela causa, né? Gente, nada eu acho que a gente vive numa geração que a gente tem poucas causas, entendeu? A gente, de fato, verdadeiras, né? E quando a gente consegue todo mundo entrar dentro de uma causa, é um time imbatível, né? Quando a gente consegue criar todo mundo dentro de uma causa. Então, em resumo, a gente conseguiu transformar nossa linha de produção, que nós estávamos pensando em praticamente desligar todo mundo, sei lá, 60, 70 pessoas, conseguimos transferir. No começo a gente não queria, não tinha uma resistência àquilo, mas um cliente acabou insistindo e a gente acabou partindo para o lance de fabricação de máscaras descartáveis, né? Algumas coisas acontecem, por exemplo, a Anvisa teve uma liberação da questão da pandemia e a gente entrou nessa veia. E ali a gente percebeu que é o que o Caio falou um pouquinho. Com a bola no chão, com o teu autoconhecimento, com a tua autoconfiança, você consegue criar um plano de negócio efetivo, de fato, né? Sem a questão emocional envolvida, né? Então, previamente a gente analisa, a gente entende a situação, entende qual é o nosso estado, né? E a gente conseguiu criar um planejamento estratégico muito legal, tá? Por nós já estarmos dentro da cadeia do EPI, apesar de ser outro tipo de EPI, a gente começou a ativar aqueles contatos que poderiam ter demanda, então voltam aquelas lições básicas de venda. Por exemplo, tinha caras que a gente já tinha contato frequente, a gente não vendia, né? Mas era um contato frequente, a gente ligava, a gente prospectava, a gente tinha no radar, a gente tinha aquela questão do approach, do rapport, que o tempo inteiro a gente ficava ali nutrindo esses parceiros para que um dia a gente pudesse fazer um negócio. E quando isso aconteceu, vieram todos para o nosso lado. A gente conseguiu fazer alguns fornecimentos, alguns contratos que estavam muito além. Essa é a parte boa. Qual que é a parte da autoconfiança? É exatamente você imbuir o time inteiro com a tua bola no chão. Esse é o segredo da coisa.
Quando todo mundo... Porque o pânico, quando a gente está numa liderança, de certa forma, o pânico, ele é coletivo, mas muitas vezes as pessoas não têm essa autonomia que nós, líderes, que a hora que você realmente tem que aparecer como uma liderança, para determinar, dizer, gente, ó, já pus a bola no chão, o nosso plano é esse. Então a gente conseguiu transformar uma produção de equipamentos para trabalho em altura em máscaras e em aventais. A gente fez uma série de doações também, mas as vendas simplesmente triplicaram o número da empresa, mas com todos focados no mesmo objetivo. Isso é importante. Só que aí você imagina, que bacana, André. por exemplo, uma empresa que fabrica 2.000, 3.000 cintos, ela começou a entregar 1 milhão de máscaras, por exemplo. Quantidade de caixas que é isso. E muitas vezes a gente teve que ir lá no corpo a corpo, então a gente foi lá no Brás, negociou tecido e tudo mais, e fez uma série de coisas, em termos de pandemia. Então, assim, tudo isso, o que fica? É uma coisa gratificante de dizer que quando você está com a cabeça boa, com a cabeça motivada, com a cabeça oxigenada, as pessoas se espelham em você e fazem igual você. Ou seja, não se desesperem, é um pouco o que o Caio falou, o dinheiro muda de mão, mas não existe fórmula mágica, a não ser o extremo autoconhecimento. Não existe fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. É isso aí. Muito bom, André. Esse é o depoimento. Legal. André falando de automotivação e, claro, e autoconfiança, né? Autoconfiança, você mesmo, confiança, você confiar em você. E aqui, olha, o Paulo Gonçalves, está dizendo: tenho o prazer de aprender com o André diariamente. Sempre nos diz que devemos ter inspirações e, sem dúvida, ele é nossa inspiração. Tá aí, André. Parabéns. Obrigado, Paulo. Legal. E aqui também o Wagner de Larina participou, mandando na caixinha ali, autoconfiança, né? O medo, a gente acabou de considerar com as palavras do André, que faz parte, mas é o não ter medo de errar e nem de arriscar quando se melhoria na performance. É verdade. Mesmo, né? Usa-se o medo como impulsionador e não como freio. Visto que ele tem esse poder, porque o medo é inevitável. Né? O medo é natural, é da autopreservação do ser humano. Mas e é bom, né? E é um sentimento bom, né? E é um sentimento bom, porque nós só estamos aqui porque nossos ancestrais tiveram medo, né? Medo de violência, medo de guerra, medo de 1001 motivos que os fizeram sair dos lugares e procurar uma coisa nova, uma alternativa nova. Então, na realidade... A iniciativa dessa conversa, há alguns meses atrás, logo que a gente começou o isolamento social, né? Muitos até me diziam: mas Mário, dia sim, dia não, é muita coisa, quanto conteúdo vai ter que arrumar? Não, as pessoas que estão ao meu redor, como o André, como todos que estão aqui, tem muita coisa para falar, e durante esses desafios terão ainda mais, né, André? Assim, então, uma coisa... se deu em função de a gente, de novo, depois de talvez milhares de anos, André, toda a humanidade, se vê de novo. Nós, em um tempo da nossa história nesse planeta, deixamos de ser presas para ser predadores. É verdade. Nós deixamos de ser caça para ser caçadores. E, de repente, nós nos vemos de novo, todos no planeta, como potenciais presas. De novo, nós tivemos, como disse um grande amigo, Vinícius Pessinho, um beijo para ele também, né? Mário, estamos aqui aprendendo ou reaprendendo a viver em cavernas, né? Porque o isolamento social nos traz isso. Exato. É atávico. Eu não estava, a não ser para aqueles que acreditam em várias encarnações, e outra encarnação lá no tempo das cavernas, né? Então, mas é atávico. A gente nasce com essa herança. E a gente agora tem que voltar para as cavernas, né, André? E o que me encantou, pessoal, eu preciso dividir com a turma, André, essa sua frase que foi encantadora quando falávamos. E é bacana demais encontrar alguém que teve, né, em que a gente esteve junto discutindo isso em aula, trazendo a experiência no dia a dia. Isso é maravilhoso. Quando o André falou: Mário, estava difícil, mas aí aquela coisa, né? Arregacei as mangas e as coisas começaram a acontecer.
Porque quando eu disse, É poxa, isso André, aí. você tem que me falar isso pra turma no portão deles? É, Eu tenho batido dia sim, dia não no portão desse pessoal todo e dizendo, ó, se a motivação, que é motivo para a ação, não vier, arregaça as mangas e começa a agir. Porque quando você põe a ação, o motivo vem. E é juntos os dois verdade. traz uma história de vida recente agora. Na verdade, é só continuação, não é recente, não. Mas agora o resultado, né? Quando o arregaçar as mangas imediatamente se transforma em resultado. Não é isso, André? É verdade. E assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: tudo que você foca, cresce, né? Então, se teus focos estão nos teus problemas ou nas tuas dificuldades, isso vai crescer. Não tenha dúvida disso, né? Legal. É, usando um pouquinho do livro lá da Tati, assim, pessoas vendem para pessoas. Se É você isso. focar em bons relacionamentos, se você focar. Às vezes as coisas se misturam, né? Os clientes viram amigos e a gente acaba, né, sendo tudo que a gente. E eu compartilhei isso com muitos clientes, porque era muito sincero isso, né? Falei, gente, o negócio tá feio aqui. E você vê como as pessoas vão te ajudando, indica para um, que indica para outro, as coisas vão acontecendo, mas é toda uma questão de focar o que é bom, né? Então, sempre quando vem aqueles pensamentinhos ruins, puta, eu não sou tão bom assim, foi uma situação econômica que me fez estar nesse lugar, nessa cadeira. Mentira, foi um caminho que você percorreu, cara. Entendeu? Foi o quanto você estudou e isso me ajudou a listinha. Lá atrás, a listinha dos pontos bons. Isso foi o status inicial. Então, assim, Dica do comece dia. seu dia, comece a semana, crie a listinha dos seus pontos bons, das suas mini conquistas. E você vai ver que você tem muito mais do que você imagina que você tem, né? E É isso aí, mesmo. e isso vai te fazendo exercício, vai focando coisa boa. E quando você vê, gente, você é uma pessoa super energizada, com uma equipe super energizada, enfim. E o céu é o limite. Muito bom. É isso aí, o céu é o limite. Esse é o ponto. E aí, pessoal, para quem não sabe ainda, o céu é infinito. Ah, o céu é o limite. André, maravilhoso estar com você. Obrigado, Vamos Mário, estender um pouquinho, pela. porque a gente demorou por conta do problema Sim, técnico a entrar, mas já são 9h08, então a gente tem alguns minutos. Antes de então te pedir as últimas palavras, eu quero agradecer a todos que aqui estiveram, todas as mensagens, o pessoal adorando. Olha só, feedback positivo. O Edu ainda mandou há pouco aqui, sem dúvida, um dos melhores gestores de vendas com quem já trabalhei. Legal, grande Edu. parabéns, André. Obrigado por nos prestigiar, falando hoje sobre autoconfiança, sobretudo em tempos de crise. E o André lembrou, né, no nosso último encontro, há 2 dias atrás, a gente estava com a Tati aqui, né, do livro da Tati. E Sim. nesse último dia, eu lancei uma campanha lá, André, que Uhum. é o seguinte: eu vou pegar o meu aqui para dividir com vocês, né? O livro Coaching para aqueles que querem entender esse processo, que era o assunto da nossa última conversa, né? E a Tati é uma das coautoras, e eu prometi que aqueles que trouxessem, né, ou lá para o Tati Talk, ou aqui para o Dia Sim, Dia Não, mais no seu portão, novos convidados, e os convidados passassem a nos seguir, eu teria o compromisso de mandar o livro. E olha, o André trouxe um monte de convidados. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês me sigam aqui no Instagram, né? Me seguindo, pode mandar lá um direct. Sou convidado do André, porque já separei aqui, o livro do André está aqui separado. Só preciso da sua mensagem confirmando que você me segue e que é convidado do André, para ele ter mais um livro para ler aqui, muito bacana. E prova de que está valendo, veja só, o Wagner Delarina, que está com a gente, já ganhou dele, porque esteve no Tati Talk, que acontece também todas as quintas à noite, né? E levou lá um convidado, o convidado já está seguindo, então vamos lá, vocês me mandem no direct, segue aí, me mandem no direct, sou o convidado do André, para eu poder mandar o livro para o meu querido amigo. Por E favor. agradeço a todos, em especial você, André, por estar aqui trazendo Que é isso, Mário. histórias bacanas demais. Tem muita Bom coisa ainda. demais ter você por perto. Todo mundo que entrou depois, teve gente entrando no final, pode assistir toda a conversa com o André aqui no IGTV, né? Aqui no Instagram, ou pode depois, sempre no dia seguinte, a gente posta também no meu canal do YouTube, Mário Rodrigues, tracinho Venda Positiva, você encontra lá também. Um papo imperdível, né? Como sempre, sensacional estar com você, André. Obrigado, Mário. Eu só tenho que agradecer o convite.
Aquilo que eu falei no começo, a gente puder encorajar as pessoas. A gente sabe que venda é assim mesmo, a área comercial é assim mesmo. Cada mês é uma nova história. É o que você falou no começo, eu acho perfeito, eu falo isso também, gente. A gente celebra muito pouco, né? A gente tem que comemorar. A gente é aquele jogador que faz o gol, tem que gritar, tem que vibrar, tem que ir pra torcida, tem que subir o alambrado, tem que, meu, tem que Daqui o viver sininho, o ó. negócio. Venda, toca o É, sino. toca o André sino, conhece bem esse. corre, grita, o que você quiser fazer, faça, mas celebre os seus bons momentos, porque não são raros, vocês vão perceber que não são raros. E é isso que fica, gente. O resto, né? Então, vender é uma delícia. Bom, aguardem Bom, gente, mais, que o André obrigado, está obrigado pelo preparando convite. na próxima turma do Gestão Profissional em Vendas. André, que já é formado aqui no IBN Vendas, André estará lá apadrinhando a turma, então ele continua Que com a gente. honra, que André, honra. é isso aí, vamos para cima, porque as ordens vêm de cima e também a força vem de cima. Que Obrigado legal. demais. Obrigado, Beijo a todos que obrigado. nos acompanharam, para você também, meu querido André, um beijo. Fiquem bem e nos encontramos depois de amanhã, porque dia sim, dia não, Mário no seu portão. Não percam. Valeu, gente. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau.